Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começamos uma nova semana efetivamente e vamos analisar um artigo da revista Época da semana anterior, datada do dia 13 de maio de 2019, que tem o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na capa, dizendo que ele é um estranho no ninho. Mas não é isso que eu vou analisar. Eu vou analisar o artigo do Conrado Ribner Mendes, que é doutor em Direito e professor da USP. Vejam então o artigo que nós analisaremos na última página editorial escrita, portanto, da revista Época, datada de 13 de maio de 2019, edição 1088 da editora Globo. Olha a pergunta que ele faz: quando será tarde demais? Então vamos analisar aí o que diz o professor da USP do Largo do São Francisco. O Democalipse não veio. O que é Democalipse? É uma mistura de demografia com apocalipse, ou seja, o apocalipse demográfico. Apesar da vertigem e do assombro causados por quase 5 meses de governo Bolsonaro, com overdose de pornografia, gritaria virtual e paralisia real, não houve a quebra de regime anunciada por discursos de campanha. Então, o que está dizendo o professor Conrado Mendes é que, apesar de toda essa cortina de fumaça, de toda essa conversa empolada, esse jeito simplório e popularesco que o governo quer dar à sua administração, para que o sujeito que votou nesse senhor se sinta que lá no poder está alguém igual a ele, e esta foi a razão da alavancagem eleitoral. É um simplório da esquina que mal sabe falar, mal sabe pensar, que jamais foi à escola, e isso não é motivo de preconceito, em forma nenhuma. O problema, gente, é que o Brasil precisa ser governado por gente preparada, não por paspalhões, não por palhaços. O Brasil precisa ser governado por gente que entenda de Brasil, que conheça de Brasil. Até para esse tipo de cidadão da esquina, Zé Mané, Zé Ruela, desapareça do Brasil, e que a gente tenha escolas de ótima qualidade, universidades de ótima qualidade, e que todo mundo se capacite, porque essas pessoas vão ficando para trás e não vão conseguir encontrar mais vaga de trabalho no mundo moderno. Nós precisamos acolher essas pessoas e, na verdade, acabar com as pessoas, mas não fisicamente. Acabar com o que elas são e transformá-las em pessoas preparadas para enxergar o mundo moderno. E, segundo o professor Conrado Mendes, tudo isso que a gente está vendo, essa cortina de fumaça, é para a gente anestesiar, para a gente não pensar e para a gente não protestar contra um governo que não fez absolutamente nada. Em 150 dias de governo, já era prazo suficiente, só conversa, só tem como tema econômico a reforma da Previdência, não a proposição de geração de emprego, não a proposição de exploração de riquezas. Então, gente, já ficou claro quem é o governo atual. Só que o Zé Mané da esquina, o Zé Ruela, acha que esse cara tá certo, porque ele se vê nele. As pessoas se veem naquele despreparado. Pela primeira vez na história do país eu coloquei um Zé Ruela como eu, ao invés de um intelectual como o Fernando Henrique Cardoso. E as pessoas têm aversão. Por quê? Porque ele simplesmente está governando o Brasil para acabar com o Zé Ruelagem. É isso a verdade. Eu vou acabar. Vocês despreparados têm que desaparecer. Mas não desaparecer exterminadamente, mas enquanto ideia, enquanto Zé Povinho, senão o Brasil não vai evoluir.
O alarmismo histriônico, né, essas pataquadas que estão aí na internet, essas guerras com governo, com desgoverno, com Olavo de Carvalho, com militar, não sei das quantas, ventilado no fim de 2018, não deixou de receber resposta à altura, a de que a democracia brasileira corria risco zero. Não é bem assim. O governo do presidente atual, ele loteou de militares. Você consegue ler a intenção desses militares? Na crise atual que estamos passando, uma situação que se fala em impeachment da presidência, quem é que vai assumir se acontecer de fato? Hamilton Mourão, general da reserva. Ou seja, o Brasil vai voltar a ser governado por militares. Como é que eles vão governar o Brasil? Tecnicamente, ou eles vão implantar uma nova ditadura no Brasil? Não se sabe. A tese misturava precipitação, desejo e exagero, hipérbole. Proferiu frases como: a democracia está mais firme que nunca. Sim, a democracia está mais firme do que nunca. E ele institui um decreto de liberação de armas anticonstitucional. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, passa por cima da lei de diretrizes e bases. Como é que é uma democracia funcional? Uma democracia sólida? Eu estou vendo o desmonte do Estado de Direito no Brasil. Apesar do namoro com o iliberalismo de ambos os lados, quer dizer, que a hora que a corda aperta, o chamado presidente liberal quer que o governo intervenha no mercado, como ele deu demonstrações no caso do aumento do diesel, como ele deu demonstrações ao falar com o presidente da Petrobras sobre esse assunto, como ele deu demonstrações ao falar com Abraham Weintraub para não haver contingenciamento, como eles chamam, os cortes das verbas na educação. Nossa crença democrática dominante e as instituições de controle conterão impulsos iliberais, e é justamente o contrário que o presidente Jair Bolsonaro fez. Bolsonaro se revelará um presidente mais moderado e sinais desse giro moderado já são evidentes. Não dá para confundir a retórica de um parlamentar polêmico com a ameaça real à regra do jogo. Pois é, eu não consegui ver evolução nenhuma em que esse senhor Jair Bolsonaro, deputado federal, era e o que ele é como presidente da República. O que eu vejo é ele bater em todo mundo, espernear, falar que a culpa é dos governos anteriores. Mas quais são as propostas para fazer o Brasil crescer? Quais são as propostas para fazer a geração de emprego? Já passou o tempo da desculpa, presidente. Já passou. É isso que nós estamos na expectativa. A gente sabe de tudo, acompanhou as corrupções, somos contras. Sobre esse aspecto, damos razões ao senhor. O senhor está coberto de razão. O Brasil sempre foi dilapidado. Porém, eu quero saber o que o senhor vai fazer para desenvolver o Brasil, ao invés de ficar dando desculpas. Mas retórica de fim de mundo dá muito mais likes nas redes sociais. O cenário democalíptico pintava um ato de força espalhafatoso autossuficiente que demarcasse o fim da democracia sem sombra de dúvida. Então, o que o professor do Largo São Francisco de Direito da USP, Conrado Mendes, está percebendo é o que o canal do Maza falou há algum tempo. Nós estamos sob a ameaça de uma intervenção. E escrevam: ecoa o golpe clássico, prática abundante no século XX. Estudiosos têm alertado, porém, que há processos mais furtivos. Em vez de um tiro no coração, a democracia pode se desgastar pelas beiradas.
até que se desinstitucionalize de vez, sem disparar a sirene, como um sapo mergulhado na água que ferve aos poucos, perde energia e morre sem reagir. E é isso que está acontecendo, exatamente isso. As pessoas não estão atentos. O Jornal do Maza tem feito a denúncia constantemente. O presidente, o ministro da Educação, recentemente passaram por cima de leis fundamentais do país. O presidente, no decreto das armas, violando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em suas declarações, passando por cima do que determina a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 93/94/96. David Runciman, Como a Democracia Chega ao Fim, Todavia, de 2018, é um livro que analisa a situação que o Brasil está passando, e o incrível que ele faz análise um ano antes. Alertou que esses processos precisam fingir que a democracia permanece intacta. Ficamos em busca da prova definitiva da falência e quando nos damos conta já não sobrou muita coisa. A fixação nas ditaduras do passado afeta o discernimento no presente. Repito, o que eu tenho falado com vocês. O Brasil está sob um ataque democrático. O nosso governo está passando por cima da Constituição e de leis que fundamentam um Estado democrático de direito. Eu tenho avisado, tenho comentado, sou um canal minúsculo, é verdade, mas as pessoas que me assistem podem ter acesso, tanto é que eu tenho tudo isso registrado nas playlists. Temos que tomar muito cuidado e pior, são pessoas alienantes, são pessoas que querem voltar a um estado ditatorial que nós, no mundo todo, abandonamos há pelo menos 70, 80 anos. Há dois motores principais nesse processo: a fadiga da legalidade e a erosão da infraestrutura imaterial da democracia ao passar por cima das leis principais do país. O primeiro ocorre quando autoridades testam a força da lei até que se esgote o estoque de energia e capital político das instituições de controle. Foi também o que eu disse no caso do decreto das armas. Qual foi a reação do ministro da Justiça, Sérgio Moro? Nenhuma. No caso da violação dos direitos às disciplinas fundamentais e à preservação do orçamento que foi fixado em 19 de dezembro de 2018, qual a posição que Sérgio Moro teve quando esse ministro, Abraham Weintraub, passou por cima da LDB? Quais ministros brasileiros da educação tiveram coragem de passar por cima da LDB? O judiciário, mesmo que não capitule por vocação, não aguenta sozinho por muito tempo. Por isso que o Sérgio Moro foi tirado do jogo acusatório, inquisitório, que ele estava fazendo um excelente trabalho em Curitiba, colocado debaixo dos braços desses senhores, e lá ele está se sentindo confortável e melhor para Weintraub e para Jair Bolsonaro. Ele se tornou inócuo. Como eu disse, ambos estão passando por cima da lei. O segundo diz respeito ao processo de exacerbação do antagonismo social, de degradação das condições para o exercício da liberdade na diferença. É o que eu estou falando. A eleição de Jair Bolsonaro representa o Zé Povinho no poder. O Zé Ruela, aquele sujeito que aperta parafuso, não sabe nada da vida, só comer, beber.
assistir Palmeiras e Corinthians no final de semana e estrondar sons a 130 decibéis. O que esse sujeito contribui para a sociedade? O que esse sujeito contribui para o país, para a sua cidade? Qual é o capital cultural, social, político e econômico que esse cidadão traz? A não ser pensar em si próprio. Ele se vê em Jair Bolsonaro. Só que, como são despreparados, a não ser para fazer o mal da sociedade, já que são egocêntricos e egoístas, eles se veem nesse presidente que os representa. Mas isso faz acontecer o quê? Esse antagonismo. Eu sou contra ele. Trabalho contra esse sujeito, não para exterminá-lo como se fosse um nazista, mas para eliminar esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente significa uma âncora para o país. É esse tipo de gente que vota em Jair Bolsonaro. Nós temos que, com toda a força, acabar com esse tipo de gente. Precisamos de cidadãos belgas, de cidadãos alemães, de cidadãos americanos no bom sentido, para desenvolver o país. E aí sim, mas nós estamos diante de um antagonismo, como eu estou fazendo aqui. Eu sou contra esse sujeito. Eliminaria esse sujeito, repito, não fisicamente, mas dando educação a ele, esmagando quem é o Zé Ruela. Porque não é possível um cidadão desse, que não tem formação, pensar. Esse cidadão não faz bem para o país. Então, mostre aqui claramente o antagonismo. E é isso, gente, que está acontecendo no Brasil. O Zé Ruela está sendo mais importante com quem pode propor para a sociedade um nível de desenvolvimento. Esse antagonismo vai gerar o quê? Mais cedo ou mais tarde, uma intervenção. Uma intervenção do governo para eliminar os intelectuais e privilegiar a massa de manobra. É isso que é a ditadura. O Zé Mané, ele vive, ele subsiste, ele é facilmente manipulável. O sujeito que pensa, não. Então é isso que está alertando o professor doutor do Largo do São Francisco, Conrado Ribner Mendes. Não é o canal do Maza, não é o Maza. Eu fiz questão de trazer numa revista de centro-direita para mostrar que não só eu apenas penso assim. Eu sou insignificante, mas é gente relevante que está dizendo o mesmo que eu estou dizendo em palavras bonitas. A imprensa, as salas de aula e as instituições culturais sentem o golpe e se autocensuram por instinto de sobrevivência, onde se viu por conta de um governo de gente despreparada, querem revisar a história. Mas quem são essas pessoas? O que elas estudaram de história? O que elas sabem de história? Como é que pode uma coisa dessa eu ter que me calar, me curvar frente a Zé Ruelas? Eu que sou inimigo número 1 do Zé Ruelas. Mas para sobreviver, se cala. E vivemos uma ditadura. Vivemos uma ditadura. A Blitzkrieg desconstituinte contra valores elementares da Constituição de 1988 já deu numerosos exemplos nestes 5 meses. É incrível, gente. Em 5 meses, o que o país demorou 30 anos para adquirir, uma rede de proteção social sólida, uma rede de proteção ao meio ambiente que só veio evoluindo, uma rede de proteção às minorias que também só veio evoluindo. Em 5 meses, do governo que representa vocês, simplesmente está desaparecendo. E é gente importante que está dizendo o mesmo que eu. Não é só o Geomasa. O kit lei continua a ser rejeitado sem cerimônia. Eu vou repetir tirando óculos.
Ele passou por cima da Constituição no decreto das armas. Não fui eu que falei, foi outro professor da USP, como eu trouxe no artigo da Veja sobre o decreto das armas. Não sou eu que estou falando que é ilegal e inconstitucional, é a USP, gente. É o Largo de São Francisco. Ninguém forma mais juízes, promotores, desembargadores, gente competente nesse país do que aquela faculdade. Olha o alerta, olha o perigo, agora mais um professor. E o Weintraub está passando por cima da lei de diretrizes e bases, gente. É um amalucado. Pensem, gente, pensem. Você não pode fazer as coisas a uma marra, as coisas que você quer. A lei é mais importante. Não confundir com o kit gay, que só existiu nas fantasias de Bolsonaro. Então, para o professor Mendes, o kit lei que está sendo defenestrado, sobretudo a LDB e a Constituição, não pode ser confundido o kit lei com o kit gay, porque nunca existiu o kit gay. Nunca existiu. Como não existe essa bobagem chamada marxismo cultural. Isso não existe, gente. Leiam, estudem. A falta de cerimônia, lembre-se, não é mero detalhe, mas agravante. É isso que eu falei. Ele é orientado por marqueteiros, o presidente da República, para ter esse jeito trombador, mal vestido, falar um português chinfrim, para atender os Zé Ruelas que só ferram o Brasil, só atrasam o Brasil. Tá vendo como eu estou falando com veemência, com vontade de acabar com esse governo e acabar com o representante do Zé Ruela? E por que eu estou fazendo esse teatro? Para mostrar as tensões que estão aparecendo na sociedade. E como é que vai se controlar essas tensões? Uma ditadura. A última semana ofereceu mais 2 exemplos cuja gravidade não fica para trás. Bolsonaro, por meio da técnica normativa malandra do se pegar, pegou, violou por decreto a lei do Estatuto do Desarmamento ao ampliar o direito de portar arma sem demonstrar efetiva necessidade, que passa a ser presumida conforme o artigo 20, parágrafo 3º e 4º do decreto. Tá aí, gente. Eu preciso me exaltar, eu preciso trazer uma reportagem especial da revista Veja, em que eu disse que é ilegal. O que é que o Supremo Tribunal Federal fez? O que o Superior Tribunal de Justiça fez? O que é que as faculdades de direito fizeram? O que é que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez? E ele passou por cima da Constituição da República Federativa do Brasil, o que ele disse que jamais faria. Está aí. Este é o sujeito que vocês votaram, aquele que representa o Zé Ruela criminoso, que faz mal para a sociedade. Wilson Witzel, para quem não sabe, é o atual governador do Rio de Janeiro, ex-juiz de direito, foi denunciado à ONU por sua política de segurança, que já fez as 2 operações policiais mais letais desde 2013. Inconstitucionalmente, esse senhor autorizou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a contratar snipers, preparar snipers, atiradores de elite, franco-atiradores, para que se eventualmente alguém estivesse sob suspeita, alvejar essas pessoas. Gente, se isso não é uma ditadura, por favor, faça um programa
eu posto no Jornal do Maza para me convencer que isso não é uma ditadura. Em que lei isso está escrito? Onde está? Qual a decisão técnica para eu decidir quem ou não é suspeito? Witzel passou a se juntar aos snipers que do helicóptero atiram em suspeitos. Para adicionar ingrediente mais insólito, passou a gravar vídeos que ele inicia com um quase simpático: "Oi, pessoal." É demais, gente. Esses dias estava voando sobre o litoral do Rio de Janeiro, sobre o Angra dos Reis. Esses dias estava voando com o helicóptero da Polícia Militar nos morros do Rio de Janeiro. Se o senhor quiser, seu Wilson Witzel, eu ofereço condições técnicas sem usar uma arma para o senhor combater a criminalidade e levá-la a zero. A única coisa que eu quero é que o senhor estenda um cartaz: "Eu sou despreparado." Eu faço para o senhor. Eu faço. Sem usar uma arma. E a polícia vai colocar: "Eu sou despreparado." Só isso. Acabou. Vamos resolver então. Eu vou usar física e química, que o senhor não deve ter estudado. O senhor não conhece nada disso. Runciman posicionou-se no debate sobre a crise da democracia e afirmou: "Se Trump é a resposta, é porque não estamos mais fazendo a pergunta certa." Nos Estados Unidos, a classe intelectual e artística da costa leste e da costa oeste dos Estados Unidos não acredita até hoje que eles elegeram Donald Trump. Só podia vir de onde veio, do ramo da construção civil. E só Deus sabe como esse homem enriqueceu na construção civil. Eu aqui não vou falar de Trump. Não vou. Porque é impossível um pedreiro ficar bilionário tendo quebrado uma vez. Eu não vou falar. Não vou falar. Está aqui, ó, aqui na minha garganta para eu falar quem foi Donald Trump. Fernando Limonge, reagindo à tese do risco zero, completou: "Esse gênio que está saindo da garrafa, você não põe de volta. O gênio, claro, não é Bolsonaro nem Trump, mas o movimento que ajuda a inflamar." É o que eu disse. 58 milhões de Zé Ruelas brasileiros, pessoas que não sabem o que é uma cartilha caminho suave, são essas pessoas que votaram em Jair Bolsonaro. Eles representam Jair Bolsonaro e vice-versa. E nós somos contra eles e seremos para sempre. Martin Luther King exigia o término imediato do apartheid americano nos anos 60. Martin Luther King foi um grande líder negro nos Estados Unidos que lutava para acabar com o fato do cidadão norte-americano negro ser considerado um cidadão de segunda classe. Injustiça extrema não aceita nota promissória. Não havia tempo em suas palavras para o luxo da espera ou para se entorpecer na droga tranquilizadora do gradualismo. Perfeito. Em relação à injustiça social, em relação a um país que precisa para ontem de desenvolvimento econômico, dar tempo para esse senhor governar o país não dá mais. Já foi provado que em 5 meses ele não tem proposta alguma, que ele desconhece profundamente o Brasil, que não sabe gerar riqueza, que está escolhendo os ministros despreparados. E desse jeito, gente, nós vamos mergulhar, infelizmente, na pior crise econômica da nossa história. E não dá mais, presidente, para o senhor ficar jogando a culpa nas costas dos presidentes anteriores. Isso todo mundo sabe e nós concordamos. Mas o que fazer a partir disso? O que fazer a partir disso? Eu quero sair dessa lama. Nós não podemos ficar presos nessa lama para frente. O que o senhor propõe para a gente sair dessa lama? Me diz. Eu já propus aqui no canal do Mas, em 4 meses de existência, 8 saídas. 8.
a mesma que estendeu a escravidão brasileira até o fim do século XIX. O que o Conrado está falando é isso, que aqui no Brasil, com o nosso jeitinho, a gente vai empurrando com a barriga, ao invés de resolver os problemas. Por isso, nós tivemos 350 anos de escravidão, a mais longa e duradoura escravidão da história. A democracia do país, sem ter resolvido muitas de suas injustiças extremas, foi sedada com outra pílula tranquilizadora, a do gradualismo regressivo. Ou seja, eu jogo a culpa nas costas do Temer, da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, e falo que a partir disso eu não consigo fazer nada. Esse gradualismo tem sinal trocado, pois empurra para trás, retrocesso em vez de progresso. É o que eu estou dizendo. É um presidente que propõe o Brasil voltar à ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, e não evoluir o Brasil daqui para frente. Esquece o que foi o passado, propõe desenvolvimento para o país. Como? O senhor não conhece o país? Como o Zé Ruela da esquina. Não conhece. Então, é isso que o senhor está fazendo. Quando será tarde demais? Questiona o Conrado Ribner Mendes, que é doutor em Direito e professor no Largo de São Francisco da USP. Para mim, passou do ponto. Nós estamos condenados em 2019 e esse senhor não tem competência para reverter a situação até 2022, como muitos dos setores já vêm falando isso. Quando os compromissos de 1988 serão desmoralizados por completo? A pergunta não nasce com Bolsonaro ou Witzel, apenas ganha com eles uma versão, uma feição mais violenta e caricata. Muito difícil de analisar um artigo como esse, publicado pela revista Época, e que vai ao encontro de tudo o que pensamos. Entramos num mato sem cachorro. E o brasileiro, ele não está conseguindo ver isso. Eu espero contribuir com o debate. Fiquem bem, até a próxima.